Olá pessoal, estou de volta, uma ótima tarde para todos vocês, que bom voltar aqui com vocês no nosso Pocketbook for You, conhecimento dos maiores autores e best-sellers compactados para você no seu dia a dia. Eu sou a Lili Luxim, que bom que começamos o ano mais uma vez, já estava com saudade, foi um tempinho aí de folga, mas agora a gente pega pesado toda segunda-feira, tá? 12h30 estaremos aqui conversando, batendo um papo, discutindo, trazendo uma visão, um olhar diferente ou trazendo para você um conhecimento novo acerca de alguns livros importantes que têm mudado aí a vida de muitas pessoas ou mudaram a vida de muitas pessoas. Então seja bem-vindo, você pode participar. Como é que você pode participar? Você pode mandar sua pergunta, sua sugestão, você pode estar conosco o tempo todo. Comunicação, ela só é válida se a gente tem também feedback. Então, emissor, que sou eu, receptor vocês, meio mensagem aqui o nosso trabalho e o feedback vem de vocês na participação ao vivo com a gente. Ou se você estiver, ou depois assistir essa nossa aula, você pode também mandar aí nos comentários pra gente tudo o que você quiser. Ou só compartilhar um conhecimento, tirar uma dúvida, pode discordar de mim, tá? Aqui nosso conhecimento, ele não é encaixadinho, embaladinho. Conhecimento aqui é pra gente trocar, pra gente dividir, pra gente adicionar, pra gente crescer. E é sobre crescimento, eu não gosto de usar esse termo, conhecimento através da dor, aprendizado através da dor, não sei. Não, a gente vai achar o melhor termo que nós vamos trabalhar hoje. Nós vamos falar sobre este livro aqui, que é o Antifrágil. Antifrágil é um livro que traz uma metodologia diferente, um pensamento diferente, acerca de vários pontos em nossas vidas, inclusive nas questões econômicas, mas em todos os passos para a sua vida. O que é ser um antifrágil? O que é ter uma postura antifrágil? Confesso para vocês que ao pesquisar um pouco sobre o livro, ler sobre o autor, ver outras pessoas falando sobre este material, eu me impressionei um pouco no primeiro momento. Falei, epa, peraí, a gente tem que aprender apanhando? Não. Aí depois que eu fui entender. O antifrágil não diz que você tem que aprender apanhando, mas quando você apanhar, você aprender com o que você apanhou. Isso é muito legal. Não significa que você tem que sair pela rua aí batendo cabeça todo dia, sofrendo, que o sofrimento vai te fazer crescer. Não é isso. É na verdade que o momento de tensão, o caos que você está, se você olha para ele com dor, se você olha para ele com sofrimento, se você olha para ele como um insucesso, você está perdendo uma grande oportunidade de crescer. É o que a gente vai conversar hoje. Olha o que o autor diz pra gente, ó. Sua vida e seus negócios podem tomar um rumo muito mais próspero quando você aprende a superar as incertezas e os desafios próprios da vida, além de usar aparentes dificuldades a seu favor. Olha isso, é complicado, né, pra gente no nosso dia a dia, principalmente no mundo que estamos vivendo hoje. Se você é jovem ou você líder, a gente vê pessoas que acreditam num pseudo-otimismo, que a vida tem que ser sem nenhum problema. Bom, eu acredito no otimismo, eu acredito na vida com prosperidade, na vida com harmonia, mas tudo isso provém do aprendizado. Então, na programação neurolinguística, eu me encaixei muito aqui com o que ele diz, porque para a programação neurolinguística, para o PNL, não existe erro e não existe problema. Existe só aprendizado. E é o que a gente convida, o livro convida a gente a fazer uma reflexão. Se você parar de olhar a sua vida, ai, meu Deus, eu não vou enfrentar esse problema. Ai, meu trabalho tá eu não consigo crescer, mas eu não vou enfrentar esse problema. Não, eu preciso pagar minhas contas. Tá infeliz, tá chateado, não consegue dar um passo adiante nas questões profissionais. O negócio tá fadado ao insucesso, mas prefere olhar e dizer, não, pelo amor de Deus, em vez de encarar o caos, aprender com ele e crescer mais. O autor, ele nos diz que quanto mais a gente se forja, quanto mais a gente vai errando, a gente aprende. O que nós estamos trazendo para vocês aqui, gente, eu li uma outra resenha que diz que é a resiliência 2.0. O que é a resiliência 2.0 segundo ela? Nós vamos trabalhar isso já. Esse livro é destinado para quem? Bom, líderes, empreendedores, profissionais que atuam com desenvolvimento humano, empresarial, para mim, para você, para tua mãe, para o teu pai. Não sei se vocês se lembram, quem não se lembra, procure aqui no nosso Pocketbook for You. Você vai encontrar a gente falando sobre mindset, um mindset de crescimento, um mindset fixo. É mais ou menos isso daqui.
O autor, ele fez esse livro porque ele é da área de economia, ensinando as pessoas na área de economia como que elas poderiam ganhar no caos. Então, eu não vou para essa área, eu vou trazer esse conhecimento para todos os âmbitos da nossa vida, que eu acredito que quando você olha para o seu desenvolvimento pessoal, fica muito mais fácil para você olhar nas questões que estão ao seu redor, seja financeira, amorosa, profissional, de vocação, enfim. Você olhando para si, entendendo você, fica muito mais fácil. A gente fala no Instituto Você que seu mundo muda quando você decide mudar. Então não adianta a gente ficar batendo cabeça se você não olhar para si. Tá combinado? Então vamos lá, nós vamos falar sobre a obra, sobre o autor, principais pontos, vou trazer algumas experiências para vocês aqui. Vamos embora que o ano só começou, estou super animada da gente estar voltando. Os temas que nós vamos trabalhar neste primeiro semestre são encantadores e eu tenho certeza que toda vez que eu leio um livro desse, que eu leio o resumo, que eu pesquiso sobre eles, eu aprendo um pouco mais. E é isso que eu quero passar para vocês. 2 pontos que para mim são importantes: fazer você refletir ou fazer você praticar. Talvez a reflexão ela vai ser importante para que você comece a entender qual é o melhor momento para você entrar para a prática. É claro que nada aqui é fechado, como eu disse, não é uma caixa, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o autor? Nassim Nicholas Taleb. E essa obra tem 664 páginas, são 7 partes que abrangem os conceitos básicos de antifrágil, como essa nova abordagem é essencial para as pessoas e empresas que buscam constante desenvolvimento. Nassim é libanesa, isso mesmo. Ele é escritor, estatístico, matemático de origem libanesa e foi reconhecido como um mega investidor do mercado financeiro. É PhD pela Universidade de Paris. Taleb também ocupou cargos importantes em grandes bancos, chegando a ser presidente da empresa de investimento Empírica. Ele também é autor de outros livros, como o Cisne Negro, que ele fala que ele previu, na verdade, a crise financeira que teve em 2008. Então, se você quiser também dar uma caminhada sobre o pensamento deste homem, também tem essa dica para você, Cisne Negro, tá? Vamos lá. Principais assuntos que nós vamos conversar hoje. O livro tratado pode ser resumido em algumas pequenas frases. Lerei para vocês todas elas. E a cada leitura farei alguns comentários. Vem comigo. Primeiro, o que é antifrágil? Ele diz, é tudo que se beneficia dos impactos e é prosperado diante das incertezas. Veja, o antifrágil, o que é a fragilidade? Tudo aquilo que a gente toca e pode se quebrar com facilidade. O antifrágil é aquilo que tudo que toca não quebra com facilidade e se mantém. Por que ele fala aqui que a gente vai mostrar para vocês a diferença? Ó. Resiliência e robustez não são o mesmo que antifragilidade. A antifragilidade é capaz de evoluir diante dos impactos. Ele diz que a resiliência é a arte de a gente passar por um problema e voltarmos imediatamente, ou estarmos, ou continuarmos a sermos quem somos. Ou seja, tivemos um problema, passei por ele e volto a ser quem sou. O robusto é o forte, bate nele ali, nada estraga, nada machuca, nada transpõe a robustez. O antifrágil é o contrário. Atinge, afeta e a pessoa nunca mais volta a ser como antes, como diz a resiliência. A pessoa aprende. As startups hoje usam muito isso. Errar. Olha só, gente, eu não estou dizendo que a gente tem que persistir no erro, mas olha um conceito que eu gostei muito de estar lendo. É o seguinte. Errar mais vezes em menos tempo para acertar mais e ganhar mais. Então as startups, elas não têm medo dos erros, mas elas também não ficam errando na mesma coisa o tempo todo. Uma startup faz o quê? Busca, olha os erros, acerta os erros e cresce, acerta os erros e cresce, acerta os erros e cresce. Esse é o projeto, a proposta da antifragilidade. Não é você se tornar, e tem mais, não é você se tornar uma pessoa dura, fria. Há quem diga que os resilientes não são os frios. Então vamos para a resiliência 2.0, que é mais ou menos isso que a gente quer conversar. Os frios resilientes é aquilo que é mais mole, mais fácil. Então não são as pessoas duronas, não são as pessoas intransponíveis. Pelo contrário, são pessoas que conseguem aprender com o que aconteceu, crescer e aí continuar adiante. Ele prega que
quanto mais você busca aprender com os seus erros, mais talento e sucesso você tem. Ele tem uma frase muito dele, que ele diz o seguinte: cavalos velozes e campeões que correm com cavalos fracos tendem a perder. Diferentemente se os fortes correrem com os fortes. Por quê? Eu me desafio cada vez mais. Um convite para a gente sair da nossa zona de conforto. Início de ano, hein, galera? Bom, outro ponto. Aqui, então, como eu falei, o antifrágil é capaz de evoluir diante dos impactos. Evoluir, crescer, mindset de crescimento. O que é que eu posso aprender com isso? O mindset de crescimento não diz que você não pode errar. Pelo contrário, ele diz para você não ter medo do erro. Todo aquele que se paralisa frente ao erro, que tem medo do erro, possivelmente não será capaz de se sobrepor, não será capaz de se desafiar. O medo, ele é importante sim, mas para te defender de problemas que vão te causar mal. Mas medo no mercado profissional, por quê? Por isso que eu digo a importância da gente se conhecer. Simbora, senão fica aqui 2 horas. Vamos lá, as inovações acontecem sempre a partir de uma necessidade. Vários exemplos são trazidos aqui. Inclusive, ele dá alguns outros autores, pessoas que estudam o autor deste livro, dá exemplo de queimadas. As queimadas acontecem para a gente aprender com o quê? Que não pode derrubar isso, colocar isso, jogar aquilo na floresta. Eles dão esses exemplos. Muitas coisas acontecem depois de uma necessidade, né? Acidentes de veículos. Os carros começam a ser muito mais seguros por conta das necessidades, dos impactos, tá? Quem erra e aprende com o erro possui maiores chances de tomar boas decisões que aquelas pessoas que nunca erram. Erro é fonte de experiência. Quero parar um pouquinho mais de tempo nessa questão do erro aqui. O erro, para mim, e também creio que para ele só vai ser uma fonte de experiência se você olhar como aprendizado. E se você evoluir no erro. Aquela frase que errar 2 vezes fazendo a mesma coisa é sinônimo de não vou falar o nome, ainda está valendo. O que nós estamos querendo propor, o que ele propõe na reflexão aqui? Que é para você errar, mas é para você errar, aprender e fazer diferente. Faz sentido, gente? Não é para você errar, manter-se no erro e falar, não, agora eu vou bater cabeça. Eu falei uma frase aqui, eu vou tentar lembrar até o final da nossa transmissão de hoje. Como que é? Que persistência é diferente de... Enfim, né? Aquelas pessoas falando, meu relacionamento não tá bom. Não, mas eu sou persistente. Fih, você tem que olhar as suas possibilidades. A PNL, ela nos sugere a gente fazer a ponte ao futuro, ponte ao presente. Como eu estou hoje? Daqui 1 ano, se eu tiver nessa mesma situação, eu vou estar como? É isso que eu quero para daqui 1 ano? É isso que é avaliar o erro. Agora, há pessoas, e eu confesso para vocês que muitas vezes eu passo por isso também, que quando a gente erra, a gente paralisa. Por quê? Nós temos a nossa mentezinha, né, que começa a dizer pra gente que o sinônimo de não conseguir fazer uma boa palestra é insucesso, burrice, incapacidade. Quando, na verdade, se a gente parar para pensar que a minha transmissão pode não ter sido boa hoje, mas eu posso observar a transmissão, posso ouvir, assistir novamente, perceber onde que eu posso melhorar, eu me transformo cada dia melhor aqui. Diferentemente, se eu olhar nossa transmissão, compreender a nossa transmissão, falar não gostei e parar de fazer. Ciclo tóxico do fracasso, que a gente já conversou aqui. Qual que é o ciclo tóxico do fracasso? Começo a fazer, não me apoio, dá errado, paro de fazer, concordo que eu não sabia fazer e aí eu deixo de fazer aquilo que eu poderia continuar fazendo. Você tem que fazer, você tem que errar e você tem que continuar. Mas entendam, o erro aqui, ele está dizendo que é importante quando você aprende com ele. Sentar no erro e falar, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou Gabriela, não é o que a gente está discutindo hoje. E nem para começar o ano. Porque eu não nasci assim, eu não cresci assim. Eu posso ser diferente, você também pode. Lili, não, tenho 50 anos, já tô há 20 no mercado, tô me aposentando, eu não posso ser diferente. Se você quiser, pode. É só aprender. E outra coisa, que nós estamos vivendo num mundo hoje muito complicado, que talvez se ele estivesse no Brasil, ou nas nossas realidades, ele faria algumas outras considerações, principalmente nas comparações.
né? Nós nos comparamos o tempo todo com pessoas que nós vimos em momentos digitais nas redes sociais. E aquilo vai nos incomodando de tal forma e nós nos consideramos errados 24 horas. Quando, na verdade, nós só estamos vivendo a nossa vida. Se a gente olhasse para ela, nós aprenderíamos muito mais com nossas experiências do que com as experiências dos outros. Vamos lá! A aparente calmaria trazida pelo conforto, muitas vezes, oculta riscos invisíveis. Isso aqui principalmente para questões empresariais, nós empreendedores, se você está aí comigo. Tá tudo tão calmo, tá tudo tranquilo, melhor não catucar, não é? Pessoal, não catuca não, é melhor não mexer. Só que o que o autor nos diz? Esses riscos invisíveis, quando você não olha para o problema e busca uma solução, o que esses riscos fazem? Eles se tornam maiores e quando você olhar para eles já fica muito mais difícil. O impacto aqui do antifrágil não é para te derrubar e te destruir. A antifragilidade, ela traz como um escudo para você, um escudo que você absorve. Vem um problema, absorvo aquele impacto e cresço com ele. Mas não é uma pesada no peito que você cai no chão e se coloca tudo no chão. Então não, daqui a pouco você fala assim, não, a Lili falou que eu tenho que olhar o problema, tem que jogar ele tudo no chão. Não. O caos é necessário, de acordo com o autor, para que a gente possa crescer, desde que consigamos olhar para o caos com aprendizado, uma ponte ao futuro. Tá? E aí tá tudo tão calmo, ai, graças a Deus. Bom, nós vimos várias empresas, né? Em vários momentos da nossa vida. Parando de falar um pouquinho do livro, trazendo um pouco das minhas experiências, a calmaria é a nossa zona de conforto. Por quê? Nós já conversamos isso aqui. Nosso cérebro prefere fazer aquilo que ele já conhece. Não sei se vocês vão se lembrar, mas nós também já temos aqui, já discutimos sobre isso, falando sobre os nossos 2 cérebros, 1 e 2. Então ele prefere fazer aquilo que ele já conhece. E essa calmaria pode nos mostrar uma pseudo-paz. Por quê? O nosso cérebro fica aqui e ao outro lado dizendo, pô, mas você pode fazer diferente. E o nosso medo de errar faz com que a gente não aprenda. Veja, eu gosto muito de dar exemplos de quando éramos crianças, do 0 ao 7, quando nós construímos as nossas habilidades, algumas delas, por exemplo. Quando você vai andar de bicicleta, você começa andando de rodinha, depois tira a rodinha, o papai segura, a mamãe, o irmão mais velho, e ali você segue. Se você tivesse parado no primeiro tombinho que levou e não considerado aquilo como um desafio, é desafio antifrágil. Vamos lá, é ser desafiado ao extremo e seguir adiante. Vamos lá. Antifrágil é aquilo que deseja o estresse e a desordem, pois esses fatores têm poder de afetar e aprimorar. Dessa forma, o antifrágil usa aparentes danos como matéria-prima para evoluir. Entende isso? É fácil. Tudo que nós conversamos até agora. Dessa forma, o antifrágil usa aparentes danos como matéria-prima para evoluir. Se alguns antifrágeis que conhecemos pela história não tivesse usado os danos para crescer, nós não teríamos esses bichinhos que tá aqui na nossa mão, aqui, ó. Porque eles começaram, erraram, fizeram de novo, foram de novo. Nós temos o exemplo aí de das grandes empresas que, ó, mesmo apanhando, cresceu. Nós não teríamos o Walt Disney, que nós já conversamos aqui também sobre a estratégia. Essas são as matérias-primas, mas compreenda. O caos, o estresse, a desordem, não é aquilo que eu acordo de manhã estressado, tô estressado, desordem, grito, xingo. É diferente. Porque muita gente pode falar assim, bacana, eu sou antifrágil, chego estressado no trabalho, grito com todo mundo, desordena a galera lá. Não é esse estresse, não é essa desordem. O estresse é aquilo que te estimula. Então você está precisando crescer, a sua equipe precisa crescer, a sua empresa precisa crescer. Esse é o estresse. Essa é a desordem. A sua empresa perdeu um grande fornecedor, um grande cliente. Essa é a desordem. Porque ele mesmo diz que o maior investimento que a gente tem que fazer é em pessoas. Então não é a desordem, o estresse de gritar, de xingar, de falar mal, não é essa a desordem. Entendem isso, gente? Os danos como matéria-prima para evoluir não é você provocar os danos, é você observar os danos. E aí tem um negócio que é muito interessante que eu vi, que é o poder do agora.
Essas pessoas que vivem planejando, daqui 5 anos isso, daqui 5 anos aquilo, ele diz, seja uma pessoa que conta com o imprevisto. Porque se você tem aquele planejamento gigantesco na tua empresa ou na tua vida, não estou dizendo que não é para você planejar. O que ele nos pede é que nós consideremos o imprevisto. Veja, os desafios são essenciais para todo e qualquer aprimoramento, já que a inovação e a sofisticação nascem juntamente da necessidade. Nada que foi inovado até agora que eu conheça veio porque alguém falou, eu vou inovar. Sempre surgiu uma necessidade de se fazer diferente. Seja um fogão, uma geladeira, isso eu estou falando de coisas palpáveis. Agora imagina o conhecimento, imagina a forma de conversar, o marketing. Olha que exemplo maravilhoso. O marketing passou por essa inovação. Se não tivesse passado, estava a gente ainda vendendo produtos, esquecendo de gente. Nós não teríamos também uma análise sobre as questões sociais, sabe? Enfim, o Gustavo comentou, mar calmo não forma bom marinheiro. É isso aí mesmo, Gustavo. É isso, o mar calmo não transforma nenhum marinheiro, só que o marinheiro buscando a irritação, buscando isso, sem perceber que ele também tem... Porque quando a gente fala que o antifrágil ele gosta desse caos, a pessoa acha que ela tem que ser aquela pessoa mais estressada do planeta. Lembre-se, nós já falamos sobre isso. O bruto, essa pessoa, né, a gente é robusto, não é sinônimo de resiliência. Muitas vezes é a pessoa mais alegre, mais divertida, mais calma, mais maleável, flexível. Palavra de hoje. Então, o mar calmo não torna bom marinheiro. Só que se o mar estiver calmo e você com algumas estratégias, não há necessidade de você ficar lá dentro bagunçando o mar. É você ter a noção de que qualquer hora, a qualquer momento, o mar pode ficar muito louco e você vai ter que ter estratégias para sair daquilo. E não ficar olhando o mar doido e falando, ai, o mar tá doido, eu não sei o que fazer. Faz sentido? O conforto excessivo enfraquece a vontade humana, reduz a atenção e prejudica o desenvolvimento de habilidades. Conforto excessivo de você olhar as coisas a partir daquilo que só você considera que é interessante. Eu digo que existe o sim e o não, e hoje eu tenho ido muito buscar o talvez. Qual é o seu talvez? Ah, mas tá tudo tão bom. Agora, eu sou da frase que, tá tudo tão bom que eu tenho medo de piorar. Não, tá tudo tão bom que pode melhorar cada vez mais. É assim que eu penso, mesmo com os problemas, mesmo com os acontecimentos que não são aqueles que eu previa, que eu gostaria de ter, mas eles vêm para me ensinar. Se você tem o mindset de aprendizado, é isso que ele fala. Você pode se manter numa calmaria, mas entendendo que a qualquer momento você precisa aprender alguma coisa. Bom, rapidinho. Antifrágeis, sistemas orgânicos, estruturas sociais, objetos frágeis. Sistemas orgânicos, a nossa sociedade, questões econômicas, que mais? A nossa estrutura familiar, a nossa estrutura cultural, são os antifrágeis. Estruturas sociais, então vem aqui, nossa família, né, que a gente aprende, a gente cresce, as nossas estruturas. Aqui os objetos, segundo o autor, são frágeis. Deixa eu te dar um exemplo. Um carro, ele é frágil, porque quanto mais você bate nele, mais ele estraga, ele não evolui. Na nossa sociedade, nas nossas estruturas sociais, é pelo contrário. Se você tem mindset de crescimento, algumas estruturas sociais só mudaram por conta de quê? De ali, ó. Acontecendo isso e muda daqui. Os preconceitos, né? Enfim, várias coisas que nós passamos nas nossas estruturas sociais, aqui em casa. Esses são sistemas, de acordo com o autor, que são antifrágeis. Esse daqui, ó, carro, casa, objetos, tanto que na hora que ele diz que é pra gente investir, quando ele vai para a área econômica, que não foi o viés que eu peguei deste livro, ele fala pra gente tomar cuidado com esses frágeis aqui. Faz sentido aí, gente? Tudo que a gente está conversando, frágil é aquilo que eu coloco a exaustão, ele quebra. O antifrágil é tudo aquilo que eu coloco a exaustão, que eu coloco no estresse, ele só vai crescendo. É como se fosse aquelas célulazinhas que uma se corta e a outra nasce, uma corta e outra nasce. Ou seja, ela renasce a partir da dor. Também tem a Félix e assim vai, ele se baseia um pouco sobre isso. Vamos lá, gente. Ó, tô quase aqui, meu Deus do céu.
Vamos lá, meu povo, eu voltei animadíssima. A negação da antifragilidade. Acontecimentos não previstos não devem ser vistos como ruins. Ao contrário, devem ser considerados como oportunidade de aprimoramento. Fim. Cuidado. O autor afirma que a maioria das intervenções são ingênuas. Isso acontece porque o desejo de fazer algo nem sempre considera um certo ponto de equilíbrio entre os benefícios e os danos a médio e longo prazo. Ele é contra o que ele chama de guru. Os gurus de tudo, que são essas intervenções que são ingênuas, né? Chega um consultor e fala. E ele diz que o seguinte: não adianta você tem uma loja, você tem uma empresa e você desconsiderar aquilo que foi forjado no dia a dia. Aquilo que foi aprendido ali, ó, no mano a mano, no tete a tete. Então, não é desconsiderar esses gurus que ele diz, né? Os consultores, os matemáticos, os não sei o quê, os bababá. Ele diz que é apenas para você também não desconsiderar as experiências que você tem. Se sua empresa tem 20 anos e estava dando certo até agora, em algum momento aconteceu alguma coisa que você pode precisar de ajuda, sim. Mas não desconsidera aquilo tudo que você passou. Matéria-prima para o crescimento. Seneca, que é um filósofo da gente. Uma aparente desvantagem sempre deve ser transformada. Erros podem ser grandes inícios e o desejo deve ser revertido em comprometimento. Erros podem ser grandes inícios. Veja, mais uma vez, erros podem ser grandes inícios. Acho que foi o Henry Ford. Não sei quem foi, não. Quem foi? Tem uma frase, eu não vou lembrar. Enfim, que ele já havia errado 10 mil vezes fazer uma coisa, a pessoa falou assim: pô, mas você já errou tantas vezes. Ele falou: eu não errei. Eu aprendi 1 milhão de formas de não fazer daquele jeito, de fazer diferente. Eu aprendi, eu não errei. Eu só aprendi que daquele jeito não dava, mas dava desse. 1 milhão de formas de fazer de outra forma, tá? É isso que a gente é convidado a fazer. O segredo aqui não é eliminar as desvantagens e dificuldades ou incertezas, mas sim domesticá-las. Eu já falei aqui, mas vou repetir para a gente começar o ano com algumas frases para vocês guardarem comigo. O medo, por exemplo. Não é para quando eu tenho autoconhecimento, parei de ter medo. Tenho autoconhecimento, parei de ser ciumenta. Tenho autoconhecimento, parei de ser estourada. Não é parar de ser, é domesticar. É pegar o medo aqui como um cachorrinho, meu Ernesto Che Guevara. E na hora que eu quiser que ele vá, ele vá. Mas sempre olhando para ele e falando assim: quem manda em você sou eu. O seu tamanho é na proporção que eu dou para ele. É mais ou menos isso que ele quer dizer. Não é não ter as desvantagens. É olhar para elas e falar assim: dou conta de vocês. Vem comigo, bate no peito. Bom, gente, pra gente já ir pro final, o desafio é identificar e escolher as opções que apresentam mais vantagens que desvantagens. O antifrágil sempre seleciona a melhor opção. Faz sentido isso? É a gente olhar. O que tem mais vantagens? O que tem mais desvantagens? Vou por aqui. Por quê? Lembra que eu falei do segredo das startups? Não é ficar errando. É errar, pode errar muito, em menos tempo para acertar mais e ganhar mais. Essa é a estratégia. Então erra, mas não é ficar batendo a cabeça na parede num troço que não vai dar certo. Sempre lembrando que a gente tem que olhar para aquilo que é bom pra gente. De acordo com o autor, a necessidade é a mãe da invenção. Toda vez que teve necessidade de alguma coisa, né, a invenção veio e fez. Eu não duvido, os inventores nascem muito nisso, uma necessidade de fazer alguma coisa. Só podemos lembrar aqui que nós temos que inventar hoje, no mundo em que vivemos, coisas que serão, ou então inovar nas nossas empresas, para coisas que serão boas para as nossas empresas, para os nossos funcionários e para os nossos clientes. Não adianta também inovar para uma coisa que ninguém vai usar, que não serve para nada. Para o autor, grandes investimentos em conhecimento universitário nem sempre são capazes de gerar riqueza econômica. Ele dá um exemplo, não vou nem falar aqui a frase, mas ele fala alguma coisa sobre Harvard, que teve uma época que ir para Harvard era sinônimo de ser alguma coisa. Ele manda ter um pouquinho de cuidado, porque o que a gente aprende na universidade não significa que não é importante. E aí a gente traz aqui as soft skills. Não adianta você ter um título de Harvard,
se você não tem o dia a dia, se você não foi forjado também, se você não apanhou, se você não cresceu. Não adianta eu ser jornalista de TV e estar aqui dando aula, como eu dou aula para as pessoas aprenderem a falar frente às câmeras, mas jamais, em hipótese alguma, eu fiquei em frente às câmeras, eu já passei raiva, já fiquei sem voz, já tremi, já caí, meu brinco caiu. Quer dizer, como é que eu passo a experiência para as pessoas para que elas possam também perder o medo? Tem que fazer. Então é uma dica que ele dá. Bons empreendedores são aqueles que investem mais em pessoas que em planos de negócio. Já falamos sobre isso. Olhar para as pessoas que estão contigo, ver as habilidades, crescer com as vantagens e desvantagens do que ficar olhando daqui 5 anos. Por quê? Toda vez que eu só olho lá na frente, eu não considero as coisas que podem vir a acontecer comigo hoje. Tudo que acontecer fora daquilo que eu planejei me leva a um estresse que não me faz crescer, me leva a um estresse paralisante. Saí hoje de manhã, fui fazer umas coisas, vim aqui na Voito, vou voltar para casa, vou para o escritório. No meio do caminho, meu carro furou o pneu. Se eu não enxergar aquilo ali como um imprevisto normal pode acontecer, aquilo pode me paralisar de tal forma que eu posso gritar, esbravejar e aí eu perdi todo o meu dia. Viu, gente? Uma nova forma de olhar para o futuro. O futuro é quase sempre pensado com base nas tendências e padrões do passado. Inove ao pensar. Comece a agir como se toda a história sobre determinado assunto não estivesse em nossas mãos. Como se nós não soubéssemos de nada, ele quer dizer. Nada. Tudo que você sabe, ele pede pra gente. Para de achar que você tem certeza absoluta. Dê a oportunidade para o imprevisto também acontecer, que é o que vem agora. Tenha disposição e coragem para cometer e aprender com seus erros. Quem erra e aprende com os erros, olha aqui, que maravilha, olha. Tenha essa, quem erra e aprende com os erros. Devido à sua experiência prática, geralmente traz mais resultado e toma melhores decisões que aqueles que apenas opinam sobre os erros dos outros. Busque a sua experiência prática e toda vez que você for buscar alguém para te auxiliar, busque aqueles também que tenham uma prática naquilo que você está fazendo. Se você me convidar para ser sua consultora financeira, e eu só porque eu li 6, 7 livros, eu vou ser sua consultora financeira, mas na prática nunca investi em nada, preste atenção. Hoje eu tenho tido uma certa dificuldade em algumas questões, principalmente de alguns profissionais que compactuam comigo com essa ideia. Hoje nós estamos com um tanto de especialista de um monte de coisa em nada nas redes sociais. Não, eu aprendi a falar em público, ouvi um vídeo, assisti não sei o quê, mas a pessoa nunca fez, é a novidade. Mas eu fiz, fulano fez. Esses dias estávamos discutindo acerca disso, nutricionistas. Não, mas eu vi na receita na fulano de tal nas redes sociais. E aí é onde eu sempre falo para os meus clientes, se você é bom em alguma coisa, vá também fazer os seus próprios vídeos. Aprenda a fazer, porque tem muita gente ruim fazendo coisas nas redes sociais só porque são muito bons em falar em público ou tem um traquejo. Então, cuidado com os gurus, tá? Vamos para os nossos olhares. O ser humano pode olhar o mundo de forma diferente. Devemos focar no aprendizado e não só na solução. O que eu aprendi com tudo isso? Mesmo que eu não tenha tido uma solução e que eu olhe e fale, inevitável, aconteceu isso, fali. Mas o que eu aprendi? Posso crescer como? Observe ao seu redor. A melhor forma de sentir que estamos vivos é apreciando as mudanças. Velho, tem gente que não tem coragem de mudar. É aquilo e pronto. E eu falo uma frase para mim todos os dias. Se você continuar fazendo a mesma coisa, você vai ter sempre os mesmos resultados. Ciclo vicioso. Os resultados não têm sentido sem esforço, alegria sem a tristeza, as convicções sem certeza. E uma vida ética deixa de sê-la quando é despojada dos riscos pessoais. Fica para você essa dica. Para a gente finalizar, aplique aqui, ó, desafie-se constantemente a sair da sua zona de conforto. 1% por dia, no final do ano, 365%. Comece agora, 1%. Uma coisinha pequena. Por maiores que sejam as dificuldades, aprenda a enxergar as vantagens ocultas por trás daquilo. O que traz de vantagem para mim? Talvez possa ser só para mim, mas que assim seja. Use a incerteza a seu favor. Não sei se vai dar certo, mas vamos lá. Eu aprendo com os meus erros. Tenha em mente que todo desafio é matéria-prima para maiores conquistas.
Encare a inconstância como algo próprio e natural da vida e dos negócios. Pare de ficar doido e maluco porque um dia você vendeu e o outro você não vendeu. É inconstante o mercado? É, você não precisa ser. Você pode ser antifrágil, compreender o que você pode melhorar amanhã. Treine seu olhar para enxergar oportunidades onde elas aparentemente não existam. Para onde eu devo olhar diferente é o exercício que eu tenho feito. Bom, gente, aprender com seus erros e com os outros, depois dessa transmissão, transformar desvantagens em vantagens, isso é possível. Saber reconhecer melhores oportunidades para você investir, tanto no seu negócio como na sua carreira profissional. Este é o conteúdo deste livro maravilhoso. Ele também é o autor, tá vendo? A Lógica do Cisne Negro. Você pode adquirir este livro com a gente, Coisas que se Beneficiam com o Caos. Bom, eu fico muito grata de estar com vocês mais uma vez, de iniciar esse ano ao seu lado, falando sobre uma coisa que eu gosto muito, sobre crescimento, e sempre digo, toda vez que eu falo, eu aprendo, porque eu também estou em constante aprendizado, certa de que meus erros podem me levar a um crescimento cada dia maior. Eu tenho certeza disso. A nossa transmissão não precisa acabar por aqui, você pode mandar seu comentário, sua sugestão, pode conversar com a gente também no nosso YouTube, se você não tem, youtube.com/Grupo Voito. Nesta semana, amanhã, nós vamos começar um workshop de planejamento de metas para as empresas, bem legal, tá? É dia 14/1, às 12h30, ok? E no próximo encontro nós vamos falar sobre transformando o suor em ouro. Nós vamos descobrir com o técnico multicampeão, como um técnico multicampeão conseguiu extrair todo o talento de seus comandados e transformá-lo numa geração vitoriosa. Quer saber? Então, amanhã, convite para o workshop. Segunda-feira eu tô de volta. Muito obrigada e a gente se encontra por aí. Tchau, tchau. E aí, gostou da nossa resenha de hoje? Bom, mas o nosso bate-papo não precisa parar por aqui. Deixe seu comentário, dê sua sugestão, dê a sua opinião. E curtindo e compartilhando este material, muito mais pessoas vão ficar por dentro de tanto conteúdo maravilhoso. E na semana que vem você já sabe, né? O YouTube avisa quando tem vídeo novo. Agora, você quer ser avisado? Então faz um favor para mim. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para você não perder nada.